Segurança de shopping dá soco em idoso negro, depois ao saber quem é seu filho, se arrepende. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Arnaldo Silva, 72 anos, era um homem de respeito no bairro da Liberdade em São Paulo. Ex-professor universitário de Direito Constitucional, agora aposentado, mantinha uma vida simples, porém digna, sempre impecavelmente vestido com seus ternos antigos bem cuidados, mesmo quando ia apenas fazer compras no Shopping Liberdade Center. Seus cabelos grisalhos contrastavam com sua pele negra marcada pelo tempo, carregando em cada ruga histórias de lutas contra o preconceito que enfrentou durante toda a sua carreira acadêmica, desde os tempos da ditadura até os dias atuais, onde ainda encontrava olhares desconfiados por onde passava. Naquela tarde de sábado, Arnaldo decidiu visitar o recém-inaugurado Shopping Jardins Plaza, um empreendimento luxuoso no centro financeiro de São Paulo, para comprar um presente especial para seu filho, Roberto Silva, que completaria 45 anos na semana seguinte. Roberto, diferentemente do pai que escolhera a academia, seguirá a carreira no judiciário e agora ocupava o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, algo que enchia o velho Arnaldo de orgulho, mesmo que raramente mencionasse o sucesso do filho para não parecer que buscava tratamento diferenciado por conta da posição de Roberto na sociedade paulistana. O Shopping Jardins Plaza representava a nova elite paulistana, com suas lojas de grifes internacionais, mármore italiano no piso, decoração minimalista e um sistema de segurança privada conhecido por ser rigoroso, formado majoritariamente por ex-policiais militares que agora trabalhavam para a empresa Escudo Segurança Patrimonial. Arnaldo, com seu jeito observador de antigo professor, notou ao entrar como seguranças, homens corpulentos vestidos em ternos pretos bem ajustados, olhavam atentamente para cada pessoa que entrava, fazendo avaliações rápidas baseadas em aparência, comportamento e, ele suspeitava, também na cor da pele. Caminhando lentamente devido a uma antiga lesão no joelho que o fazia usar uma bengala artesanal de jacarandá, presente de um antigo aluno indígena, Arnaldo parou diante da vitrine da Montblanc, observando as canetas tinteiro expostas com admiração, pensando que aquele seria um presente adequado para um homem da posição de seu filho. Enquanto admirava uma peça em particular, uma edição especial que lembrava as antigas canetas que ele mesmo usava para corrigir provas na faculdade, não percebeu que estava sendo observado há vários minutos por dois seguranças que conversavam pelo rádio, apontando discretamente em sua direção. Carlos Mendonça e Juvenal Peixoto eram os seguranças de plantão naquele setor, ambos ex-soldados da Polícia Militar com histórico de ocorrências por uso excessivo de força, contratados pelo Escudo justamente por sua deficiência em lidar com situações consideradas de risco pelo shopping. Carlos, o mais antigo na empresa, deu um pequeno sinal para Juvenal, indicando que deveriam abordar o senhor negro que, na sua avaliação, estava tempo demais olhando para itens caros sem entrar na loja. Um comportamento que o manual interno da empresa classificava como suspeito, especialmente quando se tratava de pessoas que não se enquadravam no perfil padrão dos frequentadores daquele centro comercial. A abordagem foi rápida e agressiva, os dois seguranças se aproximaram por trás de Arnaldo e, sem qualquer aviso prévio, Carlos agarrou seu braço enquanto Juvenal retirava sua bengala, desequilibrando o idoso que quase caiu no chão, sendo amparado de forma rude pelo segurança que o segurava. "O senhor vai ter que nos acompanhar", disse Carlos em tom autoritário enquanto começava a puxar Arnaldo em direção a um corredor lateral, longe dos olhos curiosos dos outros clientes que começavam a notar a movimentação, alguns filmando discretamente com seus celulares, outros desviando o olhar, preferindo não se envolver no que claramente parecia uma abordagem discriminatória. "Por favor, estou apenas olhando um presente para meu filho", tentou explicar Arnaldo com voz calma, mas firme, anos de sala de aula lhe dando a compostura necessária mesmo diante daquela situação humilhante. "Não há necessidade desse tratamento. Posso mostrar meus documentos e comprovar que tenho condições de comprar nesta loja", continuou enquanto tentava, sem sucesso, soltar seu braço do aperto firme do segurança, que agora o conduzia com ainda mais força pelo corredor que levava à sala de
Segurança do shopping, um lugar que frequentadores comuns não conheciam, mas que era palco de diversos episódios de abusos semelhantes, geralmente abafados pela administração do centro comercial. Na sala de segurança do Shopping Jardins Plaza, um ambiente austero com parede cinza, câmeras de monitoramento e iluminação fria, Arnaldo foi praticamente empurrado para uma cadeira de metal enquanto Carlos e Juvenal assumiam posições intimidadoras ao seu redor. O supervisor de segurança, Marcos Oliveira, um homem de meia idade com expressão impassível e cicatrizes no rosto, entrou na sala segurando um tablet onde consultava as imagens das câmeras de segurança, analisando os movimentos de Arnaldo pelos corredores do shopping com um olhar crítico e preconceituoso, decidido a encontrar qualquer comportamento que pudesse ser interpretado como suspeito. O senhor estava com um comportamento típico de quem vai roubar, declarou Marcos sem rodeios, ignorando completamente a dignidade e a idade de Arnaldo. Pessoas como o senhor entram aqui para observar o fluxo de clientes, a posição das câmeras e a localização dos itens mais valiosos para depois voltarem e cometerem crimes. A acusação, baseada em nada além de preconceito racial, fez Arnaldo respirar fundo, buscando manter a compostura que sempre ensinara a seus alunos nos momentos de injustiça, enquanto observava sua bengala confiscada apoiada na parede, longe do seu alcance, como se fosse uma arma perigosa e não um apoio necessário para sua mobilidade. Estou aqui para comprar um presente para meu filho, um desembargador do Tribunal de Justiça, respondeu Arnaldo com voz calma, porém firme, tentando não usar a profissão do filho como escudo, algo que sempre evitara fazer, mas sentindo que precisava estabelecer algum tipo de credibilidade diante daqueles homens que o enxergavam apenas como uma ameaça. A menção ao filho desembargador foi recebida com risadas debochadas pelos seguranças, que trocaram olhares cúmplices, como se aquela informação confirmasse suas suspeitas de que estavam lidando com um mentiroso ou, como Juvenal sussurrou para Carlos, mais um preto velho inventando histórias para escapar. Arnaldo tentou se levantar para alcançar sua carteira no bolso interno do paletó, pretendendo mostrar seus documentos e a foto que sempre carregava de seu filho em uma cerimônia do tribunal, mas Carlos interpretou o movimento como uma tentativa de resistência. Em uma reação desproporcional e carregada de violência latente, o segurança empurrou Arnaldo de volta à cadeira com força excessiva e, quando o idoso protestou verbalmente contra aquele tratamento desumano, Carlos, em um ato de pura brutalidade racista, desferiu um soco no rosto do septuagenário, fazendo seus óculos voarem e um filete de sangue escorrer imediatamente do supercílio cortado pelo impacto do golpe. Isso é para você aprender a respeitar a autoridade, seu velho mentiroso, vociferou Carlos enquanto Juvenal segurava Arnaldo pelos ombros, impedindo-o de cair da cadeira após o impacto do soco, o sangue agora manchando o colarinho branco impecável da camisa do ex-professor. Marcos, o supervisor, não interveio para impedir a agressão, limitando-se apenas a dizer, com visível descaso, não precisava ter batido nele, seu idiota, agora vamos ter que explicar esses ferimentos, demonstrando preocupação apenas com as possíveis consequências administrativas do ato violento, não com a dignidade humana violada naquele momento. Enquanto isso, no saguão principal do shopping, Diana Campos, uma jovem advogada que havia sido aluna de Arnaldo na faculdade 6 anos antes, passava apressada em direção à praça de alimentação quando reconheceu seu antigo professor sendo conduzido de forma agressiva pelos seguranças. Imediatamente, ela parou e, percebendo a situação, começou a filmar discretamente com seu celular, capturando o momento em que os seguranças praticamente arrastavam o idoso pelo corredor, ignorando seus protestos educados e o evidente desconforto físico causado pela ausência de sua bengala de apoio. Determinada a não deixar aquela injustiça passar impune, Diana seguiu os seguranças até identificar para onde haviam levado seu ex-professor e, utilizando seus conhecimentos jurídicos, imediatamente ligou para a polícia militar relatando uma agressão a idoso em andamento, crime previsto no Estatuto do Idoso, enquanto continuava enviando o vídeo da abordagem violenta para um grupo de WhatsApp formado por ex-alunos de Arnaldo, muitos dos quais agora ocupavam posições importantes na advocacia paulistana. Entre eles estava Matheus Gonçalves, assessor direto do desembargador Roberto Silva, que, ao receber e assistir ao vídeo durante uma pausa no trabalho de sábado no tribunal,
Imediatamente ligou para seu chefe, interrompendo uma importante reunião para informá-lo sobre o que estava acontecendo com seu pai naquele exato momento no Shopping Jardins Plaza. O desembargador Roberto Silva estava em seu gabinete no Tribunal de Justiça, revisando processos importantes com 2 colegas magistrados quando recebeu a ligação de seu assessor. Ao ver o vídeo enviado por Diana, seu rosto normalmente sereno e controlado transformou-se completamente, revelando uma fúria contida enquanto observava seu pai, um homem que dedicara a vida à educação e ao direito, sendo tratado como um criminoso comum apenas por ser um homem negro de idade avançada em um ambiente considerado exclusivo para pessoas de alto poder aquisitivo, ironicamente, um ambiente que seu próprio filho, como desembargador, frequentava regularmente e era tratado com extrema deferência pelos mesmos seguranças que agora humilhavam e agrediam seu pai. Roberto Silva não perdeu tempo após ver as imagens do pai sendo agredido. Com uma frieza calculada nascida de anos nos tribunais, ele acionou imediatamente o delegado Gerson Mendes, chefe da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRADI, com quem mantinha relações profissionais próximas. Gerson, preciso de uma equipe no Shopping Jardins Plaza agora, disse com voz firme que mal escondia a raiva crescente. Meu pai está sendo agredido na sala de segurança por um segurança que acabou de dar um soco em seu rosto, tudo filmado por testemunhas. E quero esses homens presos em flagrante por lesão corporal qualificada, abuso de autoridade, racismo e violência contra idoso, concluiu enquanto já se dirigia ao elevador privativo do tribunal, acompanhado por 2 policiais militares que faziam sua escolta oficial. Na sala de segurança do shopping, Arnaldo, ainda sangrando e visivelmente abalado pela violência sofrida, finalmente conseguiu convencer Marcos a verificar seus documentos, que haviam sido jogados sobre a mesa de metal após Carlos revistar seu paletó com movimentos bruscos e desnecessários. O supervisor da segurança, com visível desconfiança, começou a examinar os papéis e cartões que Arnaldo carregava quando se deparou com uma carteira funcional com o brasão do Tribunal de Justiça de São Paulo, identificando Arnaldo como o pai do desembargador Roberto Silva, seguida por uma foto oficial onde pai e filho apareciam juntos em uma cerimônia de posse no tribunal, ambos vestindo togas em um ambiente solene que não deixava dúvidas sobre a veracidade daquela informação que antes fora tratada como mentira conveniente. O rosto de Marcos empalideceu instantaneamente, suas mãos começaram a tremer e ele lançou um olhar fulminante para Carlos, que ainda mantinha uma postura agressiva ao lado do idoso agredido, agora percebendo a dimensão do problema que haviam criado para si mesmos e para a empresa de segurança. Seu idiota, olha só o que você fez, exclamou Marcos em um sussurro tenso enquanto mostrava a credencial e a foto para Carlos, cujo semblante arrogante deu lugar a uma expressão de puro pavor ao compreender que havia agredido não apenas um idoso inocente, mas o pai de uma das autoridades mais influentes do sistema judiciário paulista, alguém que tinha o poder de destruir completamente suas vidas com um simples telefonema. Diana Campos, posicionada estrategicamente próxima à entrada da sala de segurança, continuava filmando através da fresta da porta mal fechada, captando não apenas as imagens de seu antigo professor machucado, mas também a mudança súbita no comportamento dos seguranças, que agora, ao perceberem quem realmente era Arnaldo, alternavam entre tentativas patéticas de ajudá-lo a estancar o sangue e explicações atropeladas tentando justificar o injustificável. Professor, houve um terrível mal-entendido, dizia Marcos agora em tom quase suplicante. O Carlos é novo na equipe, ainda não aprendeu os procedimentos corretos. Nós realmente não queríamos machucar o senhor, podemos resolver isso de outra forma. Continuava em uma tentativa desesperada de evitar as inevitáveis consequências legais de seus atos. A cena patética da súbita mudança de comportamento confirmava o que Arnaldo sempre ensinara em suas aulas sobre discriminação estrutural. O problema não era apenas a violência explícita, mas o fato de que sua dignidade como ser humano só fora reconhecida quando descobriram sua conexão com alguém poderoso, revelando a verdadeira face de um sistema que atribuía valor às pessoas não por sua humanidade intrínseca, mas por sua posição social ou conexões influentes.
Com um suspiro profundo que carregava décadas de experiências semelhantes, Arnaldo recusou o lenço sujo que Carlos agora oferecia para limpar seu rosto machucado, mantendo o olhar firme e digno mesmo com o sangue ainda escorrendo de seu supercílio cortado. Não toquem mais em mim, senhores. O dano já está feito e não será com desculpas esfarrapadas que conseguirão reparar a violência que acabaram de cometer. O silêncio tenso na sala foi quebrado pelo barulho estridente de sirenes aproximando-se rapidamente da entrada principal do shopping, seguido pelo som dos rádios comunicadores dos seguranças anunciando que uma viatura da Decradi acompanhada por 2 da Polícia Militar acabava de chegar e solicitava acesso imediato às dependências da segurança do estabelecimento. Marcos, em pânico crescente, tentou uma última manobra desesperada. Senhor Arnaldo, podemos resolver isso internamente. O shopping pode oferecer uma compensação financeira pelo incidente. Não há necessidade de envolver a polícia ou o tribunal neste lamentável mal-entendido, propôs com voz trêmula enquanto gotas de suor escorriam por sua testa, evidenciando seu medo das consequências que se aproximavam rapidamente pelos corredores do shopping. Arnaldo, com a dignidade intacta apesar da violência sofrida, ajeitou-se na cadeira e respondeu com a mesma voz calma e professoral que gerações de alunos conheciam bem. Não se trata de dinheiro, senhor Marcos. Trata-se de dignidade, de justiça e de responsabilidade pelas escolhas que vocês fizeram quando decidiram me tratar como menos que humano apenas pela cor da minha pele. Aquelas palavras pairavam ainda no ar quando a porta da sala foi aberta com força e o delegado Gerson Mendes entrou, acompanhado por 4 policiais fardados e, para completo terror dos seguranças, pelo próprio desembargador Roberto Silva, cuja expressão normalmente serena havia sido substituída por uma máscara de fúria contida que fazia todos recuarem instintivamente, como se estivessem diante de uma força da natureza prestes a ser desencadeada. O encontro entre pai e filho foi breve mas emocionante. Roberto ajoelhou-se diante da cadeira onde Arnaldo estava sentado, examinou com olhos marejados o ferimento no rosto do pai, e então se ergueu lentamente, ajustando sua gravata e seu terno impecável enquanto reassumia a postura formal que o cargo exigia. Delegado Mendes, quero esses homens presos em flagrante por lesão corporal qualificada, discriminação racial, abuso de autoridade e violência contra idoso, disse com voz controlada mas carregada de autoridade. E quero que a empresa de segurança e o shopping sejam investigados por práticas sistemáticas de discriminação, com base nos registros de ocorrências anteriores e nas câmeras de segurança que certamente capturaram este e outros episódios semelhantes. Continuou enquanto os policiais já algemavam Carlos e Marcos, que agora imploravam por clemência com visível desespero em seus olhares, finalmente compreendendo a gravidade irreversível da situação em que se encontravam. O caso da agressão a Arnaldo Silva ganhou repercussão nacional em questão de horas após o vídeo gravado por Diana viralizar nas redes sociais, tornando-se um símbolo da luta contra o racismo estrutural no Brasil. As imagens do idoso negro, ex-professor universitário respeitado, sangrando após ser agredido por um segurança em um shopping de luxo, contrastavam violentamente com a mudança de comportamento dos agressores ao descobrirem que a vítima era pai de um desembargador, evidenciando como o respeito à dignidade humana no país ainda estava condicionado a títulos e posições sociais, não ao simples fato de se tratar de um ser humano. Enquanto se recuperava em casa dos ferimentos físicos e do trauma emocional, Arnaldo recebeu uma ligação surpreendente de Fátima Oliveira, uma antiga colega da universidade que agora dirigia um importante centro de estudos sobre direitos humanos. Arnaldo, sei que o momento é difícil, mas precisamos transformar essa dor em algo construtivo, disse Fátima com a voz carregada de emoção e determinação. Estamos organizando um grande seminário sobre racismo estrutural e violência institucional. E sua experiência recente, somada à sua trajetória acadêmica, seria fundamental para dar um rosto humano a estatísticas que muitos preferem ignorar, continuou, propondo que Arnaldo compartilhasse seu testemunho como parte de uma campanha nacional contra abordagens discriminatórias em espaços públicos e privados. Roberto, inicialmente preocupado com o impacto emocional que a exposição pública poderia causar ao pai já fragilizado, surpreendeu-se quando Arnaldo aceitou prontamente o convite de Fátima, explicando ao filho sua decisão com palavras que revelavam a sabedoria construída ao longo de décadas de enfrentamento ao racismo. Filho,
Passei a vida inteira ensinando meus alunos sobre a importância de transformar experiências dolorosas em aprendizado coletivo. Agora, não posso recuar diante da oportunidade de usar minha própria história para evitar que outros passem pelo mesmo que passei, afirmou enquanto ajustava os óculos novos que substituíam os quebrados durante a agressão. Além disso, minha posição privilegiada como pai de um desembargador me dá uma plataforma que muitas vítimas de violência racial não têm, e seria irresponsável não utilizar esse privilégio para amplificar vozes que normalmente são silenciadas. O caso seguia curso na justiça com celeridade incomum, em parte pela repercussão midiática, em parte pela influência natural de Roberto no sistema judiciário, mas principalmente pelas evidências irrefutáveis reunidas, além do vídeo gravado por Diana. As câmeras de segurança do shopping haviam registrado toda a abordagem discriminatória, o depoimento de testemunhas confirmava a agressão injustificada, e os próprios seguranças, em depoimentos separados, acabaram confirmando que a abordagem havia sido motivada pelo perfil suspeito de Arnaldo, descrito nos termos internos da empresa como incompatível com o ambiente de luxo do estabelecimento, uma clara referência codificada para discriminação racial. Um mês após o incidente, Arnaldo, ainda com uma pequena cicatriz sobre o supercílio direito, entrou no auditório lotado da Faculdade de Direito onde havia lecionado por décadas, apoiado em sua bengala de jacarandá, para participar como palestrante principal do seminário Racismo Estrutural e Violência Institucional, Desafios para a Democracia Brasileira. Ao caminhar pelo corredor central em direção ao palco, recebeu uma ovação emocionada de centenas de estudantes, professores, autoridades e ativistas, muitos deles ex-alunos que haviam sido inspirados por suas aulas sobre direitos fundamentais e agora retornavam para ouvir seu testemunho pessoal sobre como a teoria que ensinava por décadas havia se materializado em sua própria experiência de vida. Não estou aqui hoje como vítima, mas como testemunha, iniciou Arnaldo seu discurso após a calorosa recepção, testemunha de como o racismo opera em nossa sociedade, transformando características físicas em motivos para suspeitarmos uns dos outros. Para negarmos humanidade a nossos semelhantes, continuou com a voz firme e professoral que gerações de alunos conheciam bem, mas também testemunha de como a solidariedade e a justiça podem prevalecer quando nos unimos contra práticas discriminatórias que ferem não apenas indivíduos, mas a própria noção de dignidade humana que deveria ser o fundamento de nossa convivência social, complementou enquanto observava nas primeiras fileiras seu filho Roberto, visivelmente emocionado, ao lado de Diana, cuja coragem em filmar a agressão havia sido fundamental para que o caso não fosse mais um entre tantos abafados pelo poder econômico e pela indiferença coletiva. O impacto do seminário foi imediato. O Ministério Público, representado na plateia por diversos promotores de justiça, anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar padrões de abordagem discriminatória em shoppings e estabelecimentos comerciais de todo o Estado. A Ordem dos Advogados do Brasil propôs a criação de um observatório permanente de violência racial, e diversas empresas de segurança privada, tentando evitar o destino da Escudo, que havia perdido praticamente todos seus contratos após o escândalo, começaram a implementar urgentemente programas de treinamento antirracista para seus funcionários. Para Arnaldo, porém, o momento mais significativo não foi o impacto público ou institucional de seu testemunho, mas a fila de jovens estudantes negros que se formou ao final do evento para agradecer-lhe pessoalmente, muitos deles relatando experiências semelhantes de discriminação que haviam sofrido em silêncio, sem encontrar espaço ou coragem para denunciar. Professor, sua coragem em expor publicamente o que aconteceu inspira todos nós a não aceitarmos mais o tratamento desigual como algo normal, disse uma jovem estudante de direito com lágrimas nos olhos, quando o senhor, com toda a sua trajetória respeitável, mostra que isso acontece até com pessoas como o senhor, fica mais difícil para a sociedade fingir que são casos isolados ou exageros nossos, completou, expressando um sentimento compartilhado por muitos dos presentes que viam em Arnaldo não apenas uma vítima, mas um símbolo de resistência e dignidade. 3 meses após o incidente no shopping, o julgamento de Carlos Mendonça e Marcos Oliveira finalmente começou no Fórum Criminal da Barra Funda, atraindo atenção nacional e internacional como um caso emblemático sobre racismo e violência institucional no Brasil.
O Ministério Público, representado pela promotora doutora Camila Santos, uma mulher negra de reconhecida competência e ex-aluna de Arnaldo, apresentou uma acusação contundente, categorizando o crime não apenas como lesão corporal e abuso de autoridade, mas também como racismo, solicitando a pena máxima prevista no ordenamento jurídico para demonstrar que a sociedade brasileira não mais toleraria impunidade em casos de violência racial. O julgamento transformou-se em um evento midiático sem precedentes, com filas de pessoas acampando em frente ao fórum desde a madrugada para garantir um lugar na plateia. Transmissão ao vivo por canais de televisão e uma cobertura internacional que destacava como o Brasil estava finalmente enfrentando seu mito da democracia racial através de um caso concreto envolvendo figuras proeminentes do sistema judiciário. Os advogados de defesa, contratados a peso de ouro pela empresa Escudo Segurança Patrimonial, tentavam desesperadamente minimizar o componente racial do caso, argumentando que teria sido um lamentável mal-entendido derivado de falhas de treinamento e excesso de zelo por parte dos seguranças. Arnaldo, sentado na primeira fileira da sala de audiências ao lado de seu filho Roberto, observava com serenidade o desenrolar do julgamento, mantendo a dignidade que sempre o caracterizou mesmo quando as estratégias da defesa beiravam o absurdo, como quando o advogado de Carlos sugeriu que qualquer pessoa, independentemente de cor, seria abordada nas mesmas circunstâncias por estar observando itens de luxo por tempo prolongado. O momento mais tenso e decisivo, porém, veio quando o próprio Arnaldo foi chamado a depor como vítima e testemunha, levantando-se com o auxílio de sua bengala e caminhando lentamente até a cadeira destinada aos depoentes, onde todos os olhares da sala, incluindo os das câmeras que transmitiam o julgamento para todo o país, se voltaram para sua figura imponente apesar da idade avançada. Senhores, não estou aqui hoje apenas como vítima de uma agressão física, mas como testemunha de um fenômeno muito mais amplo e pernicioso que afeta a nossa sociedade há séculos, iniciou Arnaldo seu depoimento com a voz serena que havia educado gerações de juristas. O que sofri naquele shopping não foi um incidente isolado, não foi um mal-entendido, não foi um excesso de zelo. Foi a manifestação concreta de um sistema que normaliza o tratamento desigual baseado na cor da pele, que presume a criminalidade em corpos negros, que só reconhece humanidade em pessoas como eu quando descobrem que tem um filho desembargador, continuou, fazendo vários presentes na sala baixarem a cabeça em reflexão ou constrangimento. Enquanto Arnaldo relatava em detalhes a humilhação sofrida, a violência física e o súbito arrependimento dos agressores ao descobrirem sua conexão familiar, Carlos Mendonça, sentado no banco dos réus, alternava entre expressões de pânico e tentativas patéticas de demonstrar arrependimento que ninguém na sala acreditava ser sincero. O momento mais dramático do depoimento, porém, veio quando Arnaldo, respondendo a uma pergunta do juiz sobre suas expectativas em relação à sentença, surpreendeu a todos com uma resposta que revelava a profundidade de seu pensamento sobre justiça restaurativa. Vossa Excelência, mais importante que a punição severa dos réus é a transformação do sistema que os produziu. Desejo que a sentença, qualquer que seja, sirva como um marco educativo sobre as consequências do racismo estrutural e a necessidade urgente de reformarmos não apenas indivíduos, mas instituições, afirmou, provocando murmúrios de admiração e reflexão entre os presentes. O juiz Ricardo Almeida, conhecido por sua postura rigorosa e técnica, parecia visivelmente tocado pelo depoimento de Arnaldo, fazendo anotações intensas enquanto o ex-professor falava e, ao final, em um gesto incomum para os padrões formais do judiciário brasileiro, levantou-se brevemente em sinal de respeito quando Arnaldo concluiu seu depoimento e retornou ao seu lugar na plateia. Após uma semana de intensos debates, depoimentos de testemunhas e análise de evidências, incluindo o vídeo da agressão que havia sido reproduzido diversas vezes durante o julgamento causando comoção a cada exibição, o momento da sentença finalmente chegou, com o juiz pronunciando-se em um tribunal lotado e um país inteiro assistindo pela televisão. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar os réus Carlos Mendonça e Marcos Oliveira por lesão corporal qualificada, abuso de autoridade, violência contra idoso e racismo, crimes aos quais aplico a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado para o primeiro réu e 4 anos em regime semiaberto para o segundo, além de indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil a ser paga solidariamente pelos réus e pela empresa Escudo Segurança Patrimonial, anunciou o juiz com voz firme, para então acrescentar, em um pronunciamento que entraria para a história jurídica do país, determino ainda,
como medida ressocializadora, que os réus, após cumprirem um terço da pena, participem obrigatoriamente do programa de educação antirracista desenvolvido pela Faculdade de Direito em parceria com o Centro de Estudos sobre Violência, e que a empresa Escudo Segurança Patrimonial financie, como parte da reparação civil, um programa de formação em direitos humanos para agentes de segurança privada, a ser coordenado pela vítima ou por instituição por ela indicada. A reação à sentença foi imediata. Enquanto Carlos e Marcos deixavam o tribunal algemados sob escolta policial, uma multidão de manifestantes do movimento negro comemorava nas escadarias do fórum, exibindo cartazes com a frase "Justiça para Arnaldo", "Justiça para todos" e entoando canções de protesto e esperança. Os advogados da defesa, visivelmente consternados com a severidade da sentença, anunciaram imediatamente que recorreriam a instâncias superiores, mas o simbolismo daquele momento já estava consolidado. Pela primeira vez na história recente do país, uma agressão racial havia sido julgada com o rigor e a atenção que a gravidade do crime exigia, estabelecendo um precedente que já começava a influenciar outros casos semelhantes em andamento por todo o Brasil. Para Arnaldo, porém, o maior significado da sentença não estava na punição dos agressores, mas na chance de transformar aquela experiência dolorosa em um instrumento de mudança social. Ao deixar o tribunal amparado por Roberto e Diana, ele parou brevemente diante dos jornalistas que o aguardavam ansiosamente e fez uma declaração que resumia sua visão sobre o caso. Hoje não celebro a prisão de 2 homens, mas a possibilidade de construirmos uma sociedade onde ninguém mais precise passar pelo que passei. A verdadeira justiça não está apenas na punição, mas na mudança de mentalidades e práticas que permitiram que essa violência acontecesse. Que este caso marque o início de um novo capítulo em nossa história, onde a dignidade humana seja respeitada independentemente da cor da pele ou da posição social. O caso de Arnaldo Silva tornou-se um símbolo de luta contra o racismo estrutural no Brasil. O vídeo da agressão, capturado por Diana, viralizou rapidamente, alcançando milhões de visualizações e gerando indignação nacional. Jornais, emissoras de TV e ativistas dos direitos humanos trouxeram o episódio para o centro do debate público, levantando questionamentos sobre o perfilamento racial em espaços de luxo e a violência institucional contra negros e idosos. Para muitos, aquele não era apenas mais um caso isolado, mas sim a comprovação de uma prática recorrente em estabelecimentos que, sob o pretexto de segurança, perpetuavam discriminação disfarçada de protocolo. Enquanto isso, Arnaldo, mesmo abalado fisicamente e emocionalmente, decidiu que não permitiria que aquele episódio fosse apenas mais um caso esquecido pelo tempo. Com o apoio de seu filho, Roberto Silva, e de um grupo de advogados e ativistas, ele moveu um processo judicial contra o shopping e a empresa de segurança, exigindo não apenas reparação pelos danos sofridos, mas também mudanças estruturais nas diretrizes de abordagem em estabelecimentos comerciais. Não é apenas sobre mim, afirmou em uma entrevista ao jornal mais influente do país, é sobre todos aqueles que passam por isso diariamente, sem câmeras para registrar ou influência para garantir justiça. A repercussão do caso forçou uma resposta imediata das autoridades. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRADI, concluiu a investigação com rapidez, indiciando os seguranças Carlos Mendonça e Juvenal Peixoto por lesão corporal qualificada, racismo e abuso de autoridade. O supervisor Marcos Oliveira também foi responsabilizado por omissão e conivência com a violência. Já a empresa Escudo Segurança Patrimonial perdeu diversos contratos e entrou em uma crise financeira irreversível. O Shopping Jardins Plaza, pressionado pelo escândalo, lançou um programa de reeducação antirracista para funcionários, mas para muitos, essa era apenas uma tentativa desesperada de recuperar sua imagem perante o público. Roberto, por sua vez, usou sua posição no judiciário para impulsionar debates sobre práticas discriminatórias na segurança privada e em espaços públicos. Junto a outros magistrados e legisladores, ele apoiou um projeto de lei que tornava obrigatória a revisão de protocolos de segurança para evitar abordagens baseadas apenas em critérios subjetivos, como raça e vestimenta. A justiça não pode ser seletiva, declarou em uma coletiva de imprensa, e a lei precisa garantir que nenhum outro pai, avô ou cidadão seja tratado com violência apenas por causa da cor da sua pele.
Mesmo diante das cicatrizes físicas e emocionais, Arnaldo transformou sua dor em um propósito maior. Ele foi convidado para palestras e conferências, compartilhando sua experiência e usando sua história para conscientizar estudantes, advogados e futuros juízes sobre a importância da luta contra o racismo. Em um evento na universidade onde lecionou por décadas, recebeu uma homenagem emocionante de ex-alunos que viram nele não apenas um professor, mas um exemplo de resistência e dignidade. A luta não termina com a minha história, disse ao final de seu discurso, ela continua com cada um de vocês que se recusa a aceitar a discriminação como algo normal. Aquela tarde no shopping, marcada pela violência e pelo preconceito, poderia ter sido apenas mais uma página triste na longa história do racismo no Brasil. Mas, graças à coragem de Arnaldo e ao poder da verdade registrada em vídeo, ela se tornou um marco na luta por justiça e respeito. Mais do que um desfecho pessoal, sua história foi um lembrete poderoso de que a mudança só acontece quando a indignação se transforma em ação e quando a voz de uma vítima se torna o eco de milhares que já não aceitam mais o silêncio como resposta.